O sábio, ele se encheu de conhecimento. O prudente, ele tentou ali prever as situações para ele organizar cada uma delas. O instruído leu, se instruiu, mas tem coisas que vão além. Tem coisas que vão além dessas. Essas coisas você só pode resolver se você tiver o que não é tangível, como nós ouvimos, se você tiver o que não é natural, como nós acreditamos. E aí é o sobrenatural. Eu acredito que o que eu não tenho, o que eu não posso, Deus compensa. Eu acredito que o que eu não faço, Deus faz. E eu acredito porque eu estou dando condições a Ele. E você? Você está dando condições a Deus? Dele compensar áreas e coisas da sua vida que são deficientes? De aquilo que você não é naturalmente, Deus te ajudar a suprir, a fazer. Que se vier agora o acaso, você está preparado em Deus para que Ele te dê livramento, para que Ele te guarde, Ele te proteja? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais essa manhã em que cada um de nós aqui e onde cada um estiver agora nessa transmissão tem a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos o Senhor, de fazermos uma das coisas que sabiamente Josafá fez e que lhe garantiu vitória, que é adorar o Senhor. Aquilo que o Abraão decidiu fazer quando o Senhor pediu o filho dele. Vamos adorar o Senhor. Abraão sabia que às vezes que ele tinha adorado ao Senhor, ele tinha marcado e estabelecido a vida dele e os lugares onde ele fez isso. Como até hoje, o lugar onde ele levou o seu filho para adorar. É santo, é um lugar poderoso, é um lugar abençoado. E eu oro, meu Deus, para que neste lugar, onde agora nós estamos aqui te adorando, e cada lugar onde tem alguém nesse mesmo espírito te adorando também, que esse lugar, meu Pai, seja consagrado, que seja algo, meu Deus, que não passe despercebido, que não seja qualquer coisa, mas que o Senhor receba a nossa adoração e que venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui nessa manhã ao teu encontro, para que o Senhor olhe para nós e nos veja, assim como viu Ana, assim como viu Maria, e elas puderam dizer: Tu és o Deus que me vê. Que o Senhor olhe para nós, que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor, meu Deus, opere coisas poderosas e que assim sejamos imensamente abençoados. Que vejamos a Tua glória e que vivamos de acordo com o poder do Senhor. Eu consagro esse culto, eu consagro por meio dele esse dia e eu peço unção, eu peço graça para cada posição, para cada atitude, para cada decisão. Eu peço sabedoria do Senhor para nós. Que venhamos adquirir, meu Deus, o conhecimento revelado. Porque esse é o conhecimento que nós precisamos para a vida. É saber o que o Senhor pensa sobre cada assunto em que estamos envolvidos. E que aquilo que o Senhor não se agrada, que o Senhor nos dê não só a visão, mas que também nos dê a força, a condição, para que venhamos
agir, para que venhamos romper, para que venhamos fazer aquilo que te agrada. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e peço que ele seja um instrumento teu para tocar, para mudar, para transformar, para abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pensar grande é o que está escrito aqui no Salmo 37. Ó. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A mim, pelo menos, esse é um salmo que ele sempre soa familiar, né? Não é uma coisa que a gente ouça pouco, veja pouco, né? Interaja pouco. Não, a gente sempre está ouvindo. E são esses versículos, essas palavras, não é por acaso que eles são tão falados. São direções, são instruções simples que nós precisamos todos os dias. Porque, primeiro, a gente não tem controle do que está acontecendo fora de nós. Você não tem controle, por exemplo, de como vai acordar o seu cônjuge. Tem gente que já acordou, já tomou o seu banho, já orou, já leu a Bíblia, já, como se diz, já coou um café ali, já comeu alguma coisa, está ouvindo a palavra agora e ainda o cônjuge vai acordar. E quando acordar vai ser daquele jeito. Já começa a praticar essa palavra. Não se aborreça por causa dos homens maus. Porque às vezes a gente fala, você pode imaginar um juiz injusto, você pode imaginar um governante que não tenha ali o temor de Deus, você pode imaginar o seu líder, você pode imaginar pessoas que têm trabalhado, né, com a motivação errada, mas às vezes está mais perto do que a gente gostaria. A gente não gostaria que tivesse em lugar nenhum esse tipo de pessoa, os homens maus. Mas às vezes você está num momento que a sua situação exige que você lide desde a pessoa mais íntima com atitudes que não são boas, atitudes que são lamentáveis. Atitudes que te deixam triste. E aí é onde você não vai viver pelo sentimento, mas vai viver pela palavra. Não se aborreça. Então, se isso está sugando a minha energia, porque eu já fico pensando, né, eu fico me perguntando, por que que é assim? Mas por que que é desse jeito? Aí vem aquelas perguntas, mas Deus não podia evitar, Deus não podia, né, colocar. Deus respeita o livre-arbítrio. E tem coisa que a gente não sabe porque a gente não veio antes. Mas existe uma conta. Se a gente se impressiona às vezes com que a inteligência artificial ela pode fazer e pode responder, é porque às vezes algumas pessoas não olham para a sabedoria e a justiça de Deus.
Porque tem muita coisa que está acontecendo porque foi dito que seria assim. Que a maldição dos pais recairia sobre os filhos. Muita coisa que a gente vê e vive hoje é o resultado da postura inconsequente dos nossos pais. Irresponsável, hedonista. Não, eu quero fazer assim. Tem consequência. Não, mas eu quero. Fez. Não, porque eu vou fazer de tal maneira, porque assim tem que ser. Fez. Quantas coisas que a própria vida da gente já é a nossa lousa, né? Onde a gente está vendo o resultado dessa conta. A gente começou uma equação que era complicada, ruim, mas não, eu quero fazer, tá bom. Quantas coisas que a gente pagou para ver, né, que ignorou a palavra. Quantos cristãos que têm acesso a tantas versões, traduções acessíveis, seja do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista de entender, né? Daqui uns dias a Bíblia vai vir numa caixinha de goma para a pessoa só mastigar, né? E tomar, porque cada vez está vindo numa linguagem mais fácil, né? Antigamente vinha no tamanho fácil de ler, agora já está de um jeito que não tem nem palavra mais, que não... Tem algumas versões aí que fala quase que gíria, que é para a pessoa já ler e, opa, é isso aqui quer dizer. Está falando ali que é para ficar em pé, está falando ali que é para andar com um passo de tal jeito, enfim. Então, a gente tem acesso. E o acesso à palavra que nós temos usado como, por exemplo? Aquilo que eu coloco o meu foco é o único controle que eu tenho da minha vida. Eu não controlo o tempo. Porque por mais que eu seja a pessoa mais disciplinada, não, hoje eu levantei às 3h30 e tal horário eu vou tomar banho, tal horário eu vou orar, e tal horário eu vou ler a Bíblia, e tal horário eu vou participar do culto, e tal horário eu vou comer, e tal horário eu vou a tal compromisso. Você pode ser o mais disciplinado, você não tem controle do tempo. Porque você pode ter uma situação que sai do teu controle. Você não tem o controle do que está acontecendo à tua volta. Mas o que você tem controle? Do seu foco. Então, não se aborrecer é não colocar energia mental, é não colocar energia emocional fora de você. Principalmente nos maus, nos homens maus, nos maus comportamentos, nas atitudes que realmente, se você ficar vendo, ouvindo, se você ficar assistindo esse tipo de coisa, né, e se enchendo disso, o que foi, o que fez, o que perdeu, você vai se encher daquilo. Aquilo vai tomar você. E aí a sua energia vai ser uma energia ruim. Porque você vai estar descontente, você vai estar sem uma boa motivação. Porque a gente pode se encher de boas motivações. De tirar do mínimo o máximo. De aproveitar ao máximo cada oportunidade que nós temos. Aí pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem. Que você não seja o homem mau da vida de alguém, que você não seja o homem mau que vai causar aborrecimento para alguém. Então não adianta olhar e ver e falar, sabe, falar e
e fazer a sua narração das situações. Hoje, as pessoas se contentam com tão pouco. Esses dias ainda eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha pensado, desculpa, já tinha visto. Mas me mandaram um vídeo, eu estou lá, eu vi o vídeo, que era um vídeo bem rápido, e depois desse vídeo vem outro, né? Que é assim que a rede social te pega, né? Às vezes você nem entra na rede social, mas alguém te manda alguma coisa e você entra lá para assistir. E aí depois o que você assiste é natural aquele movimento de sair daquilo e ir para cima. E aí veio, fiquei um tempinho lá e aí apareceu para mim um vídeo de alguém, né? Como é que eles chamam lá? Alguém tinha um vídeo que alguém estava fazendo algo e a pessoa ela comentando aquilo, né? Eu estava vendo aquilo ali e eu falando, não, eu não concordo com isso não, né? Eu não concordo com isso não. E a pessoa ali, a pessoa emitindo a opinião dela sobre um vídeo, isso é coisa rápida. Deve ter tido uns 2 minutos ali, eu não lembro agora. E ali a pessoa emitindo a opinião dela, reagindo a esse tipo de vídeo, a pessoa reagindo a um outro vídeo. E ela com o vídeo dela em cima de um outro vídeo. E acontecia, não, porque isso, tal, tal, tal. Eu falei, não, eu não concordo com isso. Isso aqui não me representa, eu não tenho a mesma opinião. E aí falei, não tá me agregando, né? Já viu que eu tinha que ver aqui, já saí. Aí eu pensei, eu já vi outros desses vídeos antes. Não da mesma pessoa, nem sei quem é a pessoa. E eu pensava, né? A gente está num tempo hoje onde as pessoas elas estão tão fracas e elas têm aceitado de uma forma tão passiva que tem gente que passa horas. Eu gastei ali uns 2 minutos. E aquilo eu já vi, opa, não quero, não concordo com isso não. Não penso igual essa pessoa não, isso aqui eu sou de outra opinião. Mas veja, alguém pegou um vídeo e fez o seu próprio vídeo em cima daquele vídeo da pessoa, lembrei o nome, React. E a pessoa está ali, tem gente assistindo. Ou seja, tem gente que nem assiste. Ah, eu quero ver um vídeo, eu quero ver alguma coisa. Tem gente que nem assiste a cena, ao fato, ao vídeo, ao filme, sei lá. Tem gente que está assistindo a reação de alguém àquilo. E com isso a pessoa está abrindo mão dela ter a sua própria mentalidade, dela ter a sua própria visão daquilo, dela ter a sua própria posição sobre aquilo, dela ter a sua própria opinião. Então ela pega a opinião de um, ela pega a opinião do outro, ela pega a opinião do outro, e hoje tem muita gente que tem opinião sobre tudo. E às vezes não é nem mais o assunto, é a pessoa. Você está ali e o que a pessoa fala, o que a pessoa opina, o que a pessoa... E às vezes você está seguindo gente muito negativista, gente muito cética, gente muito incrédula, que só acredita no que vê, só acredita no que é estabelecido materialmente. Sabe, isso aqui está assim, então vai ficar pior. Olha, isso aqui está assim, então pode esperar que tal coisa vai acontecer. Porque sempre tem alguém que sabe do futuro, né? Sempre tem alguém que já sabe que cada presidente, qual vai ser o próximo passo, onde vai ter uma guerra, o que vai acontecer com tal moeda, o que vai acontecer com tal grupo de pessoas, sempre tem.
E aí, de repente, você está olhando para isso e perdendo o que você tem de melhor. Perdendo cada dia, perdendo o dia que se chama hoje. Ficando triste. Deixando você mesmo de ser um gerador. De praticar generosidade com o tempo que você tem, ajudando alguém. De estudar a palavra de Deus, porque de repente eu não sei quem que você pode ter visto, assistido, acompanhado e ouvido alguma coisa, né? Porque hoje direto você ouve alguém, não, porque você ouviu tal palavra de tal jeito, você aprendeu errado uma vida. E aí a pessoa vai se aborrecendo, porque às vezes ela não identifica que aquele homem, que aquela pessoa é mau, que aquela pessoa, ela está contando uma mentira, e uma pessoa que vai deliberadamente contar uma mentira é um homem mau. Eu já vi vídeos que as pessoas falam coisas da Bíblia que são, de verdade, é melhor a pessoa ver alguma coisa deliberadamente má do que ver aquilo. Porque é uma distorção tão absurda da palavra para a pessoa atender os seus próprios interesses pessoais, que se a pessoa não tiver convicção, não, eu sei o que está na Bíblia, e eu sei o que significa o que está na Bíblia. Eu sei o que significa, por exemplo, Romanos 1. E não adianta algum jovenzinho, já inclusive bem caracterizado, vir e não, porque você aprendeu errado, então, porque o teu pastor te ensinou errado, porque não é assim, porque não significa isso. Opa! Com relação à Bíblia, leia a Bíblia. Sabe, antes de pegar e ver vídeos do que alguém pensa, que eu estou falando já das reações de alguém sobre a Bíblia, pega você e lê a Bíblia. Pega a tua Bíblia, sabe? Senhor, fala comigo. Me dá revelação. Me mostra. O problema é quando alguém pega e ouve alguém, a opinião de alguém, e aí vai no intuito de confirmar que está escrito que a pessoa falou que está. Mas você já vai com aquela conotação, você já vai com aquele peso, aquela carga, só de ler aquilo, mas já está pensando o que alguém falou. A Bíblia diz que nós não devemos acrescentar nenhum tio, nenhum jota à palavra. Ai de quem fizer isso. E hoje o que mais tem é gente sem temor. É gente que não acredita na palavra. E outra, você não pode pegar uma pessoa sobre qualquer assunto. Por exemplo, não adianta eu pegar e tomar conselhos sobre carne com um mecânico. A especialidade do mecânico é carro. Ele não sabe ali, ele não entende dos cortes da carne. E o que muitos estão fazendo hoje é isso. A pessoa vai ouvir quem não sabe quase nada do assunto. A pessoa viu 3 vídeos e está já se colocando como uma perita em algo. A pessoa já está se apresentando ali, porque diante de uma câmera eu falo o que eu quiser. A câmera não vai negar meu vídeo, minha apresentação. Não vai dizer, não vou gravar isso. O que eu falar, ela vai ter que aceitar. Se eu falar aqui agora, diante da câmera, que a Bíblia não é a mente de Deus, vai chegar aí, do mesmo jeito que se eu falar que é a mente de Deus. E aí o Senhor disse, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Porque se você examina, tendo a Bíblia, você tem uma Bíblia, e se não tem uma Bíblia, corra e tenha a sua Bíblia. Teve um tempo que a própria bispa falou isso, a gente precisa ter Bíblia assim, física. Porque vai chegar um tempo que não vai ter Bíblia mais. Não, o que mais tem hoje é Bíblia, tem muito. Tem.
Mas a gente vê que tem coisa que do dia para a noite é mudado. Você precisa ter uma Bíblia. E não só ter ali como um peso, né, um livro pesado, grosso. Não, mas você precisa ler a Bíblia, adquirir esse hábito, começar, entendeu? Ir lendo. E, a princípio, eu não gosto, é enfadonho, eu tenho sono. É uma luta da carne que não quer, que não vê prazer naquilo, que não tem o hábito daquilo, contra o espírito que está buscando se alimentar. E a própria Bíblia fala dessa luta. Então você precisa decidir vencer essa luta. Não, eu vou ler a Bíblia, eu estou com sono aqui, eu estou lendo a Bíblia e estou quase, não consigo, fica aquela coisa, mas eu vou ler. Vou pegar aqui, vou ficar em pé e ler em voz alta, até eu adquirir o hábito de ler, seja sentado, né? Ou da maneira que você preferir. Mas eu vou ler, isso eu preciso. Eu não vou ser o tipo de pessoa que eu vou só receber, que eu vou ficar assistindo vídeos da Bíblia. Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou crescer com a Bíblia. Quando eu ouvir uma história, eu estou num culto e alguém cita, né, um personagem, fala de um arquétipo, eu já vou saber do que está falando. E aí não é qualquer pessoa que vai falar um assunto que eu vou pegar aquilo, que eu vou adquirir aquilo como se fosse verdade. Não. Inclusive, a gente começa com as coisas espirituais. A semana passada ainda a gente falou daquela pesca maravilhosa que só aconteceu porque primeiro o espiritual ele ouve. Jesus chamou ali os pescadores que não tinham ali uma noite boa, que não estavam no seu melhor momento, não estavam no auge da sua força, das suas vontades, mas eles disseram sim para Jesus. Eles disseram sim, não, tudo bem, vamos lá. E o que Jesus fez primeiro? Ele pregou a palavra. Ele falou o que tinha que ser falado espiritualmente. Depois dele ter pregado a palavra, falou, agora vamos para águas mais fundas. Vamos para águas mais fundas. E o próprio Pedro, naquele momento, ele disse, Senhor, a gente pescou a noite toda e não pegou nada. Mas porque é o Senhor que está falando, então vamos. E aí o Senhor falou, agora joga as redes. E quando eles jogaram, a pesca foi tão assim maravilhosa que foi a melhor da vida deles. Tanto que Pedro viu, ou seja, eu nunca vivi isso, então isso aqui não é natural. E aqui eu estou diante de alguém que faz o sobrenatural. Na hora ele disse, Senhor, se afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Eu não tenho esse nível de santidade. E o Senhor revela para ele, olha, a partir de agora, você não vai mais pescar peixes, mas você vai pescar homens, você vai ganhar almas. No que o Pedro, ele continuou crendo e ele seguiu Jesus. Nós estamos ainda, apesar de já estar no dia 20, já foram mais de 2 semanas, amanhã completa a 3ª semana do ano. Mas nós ainda estamos no começo. E a pergunta que eu faço para você começou já e estabeleceu a sua vida no espiritual? O que vai ser esse ano? Como vai ser a sua parte espiritual esse ano? Você, hoje, 20 de janeiro, você já tem compromisso com Deus? Você tem bem clara para você qual a parte da sua vida que é dedicada ao espiritual? Você tem
Você é uma pessoa que você está orando, que você ora para tudo. Você vai fazer uma coisa, você não faz sem antes nem pedir para Deus, Senhor, vai na minha frente. De consagrar, de acreditar que Deus vai fazer o que você não pode fazer, de confiar no Senhor. Não, isso aqui, ó, eu não vislumbro algo aqui, mas eu acredito que se Deus me encaminhou, que se Deus me plantou neste lugar, que se Deus enviou tal pessoa no meu caminho, eu acredito que Deus vai fazer. Aqui no próprio versículo 5 está escrito assim, aliás, no 4, né? Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue, no 5, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. Quer dizer, tem coisas que Deus nos deixa no escuro, que é para que essa parceria ela cresça cada dia mais em confiança. Que você confia nele, que você não questiona, que olha a grande diferença, mas é uma coisa tão rápida para acontecer e mudar para outra. Eu estar vivendo algo, não saber porquê, eu não entender porquê, eu não vislumbrar a próxima fase, aquilo gerar um medo, esse medo é normal. Eu não sei o que vem. Eu não conheço. Eu não vivi ainda. Então vem aquela apreensão, aquela tensão, aquele medo. Mas aí a Bíblia diz, viva o que você tem que viver agora no Senhor. Se deleita no Senhor, reconheça, olha, eu não cheguei até aqui pecando. E não é que eu sou perfeito, mas espera aí, isso aqui não é a consequência de um pecado. Por exemplo, eu não acordei hoje para pecar. Eu acordei para adorar a Deus. Eu acordei mais cedo, não foi para assaltar um banco. Eu acordei mais cedo, não foi para qualquer outra coisa, não foi para me deitar com a mulher do vizinho. Eu acordei mais cedo para adorar a Deus. Até aqui, neste momento, nesse dia, toda a minha energia foi canalizada para adorar a Deus. O horário que eu levantei, o banho que eu tomei, a oração que eu fiz, tudo. A distância que eu percorri. Aí, de repente, chega e as coisas não são como eu queria. Mas, espera aí, o que eu fiz? Eu sei o que eu fiz. Então, eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que o que eu fiz é bom e eu sei que Deus é bom. Então, eu vou me deleitar no Senhor. Espera aí, eu vou viver o que eu me propus a viver. Eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que é certo e eu vou deixar Deus me conduzir. Eu vou confiar na maneira que Deus está trabalhando. Ainda que ela seja, a princípio, para mim, nova, e que a novidade, né, a surpresa, ela gera uma apreensão, mas espera aí, Deus tem a maneira dele trabalhar. E quantas vezes que eu também não sabia, que eu também não via o que eu achava que eu precisava ver, Deus fez algo poderoso, Deus fez uma obra maravilhosa, Deus abençoou, Deus libertou, Deus livrou, Deus curou, Deus encaminhou, Deus, ele foi aparando as pontas e quando eu vi tinha uma bela de uma escultura na vida, em cada área. Quantas situações que a gente viveu que o processo foi um processo demorado para nós. Um processo difícil. Um processo até sofrido de certas
maneiras, né? Isso aqui eu vivi, isso aqui eu passei, isso aqui parece que no percurso eu perdi. Opa! Mas quando você viu, foi a maneira de Deus podar, a maneira de Deus trabalhar as deficiências e as deformidades, os desvios do seu caráter. Foi a maneira de Deus fazer você levantar o olhar, porque o seu olhar estava baixo, estava em coisas baixas, suas atitudes eram baixas, seus valores eram baixos. E por que uma pessoa tem valores baixos? Porque ela fica olhando muito para os homens maus. Porque ela se prende muito ao que está fora, ao que ela está ouvindo, ao que ela está vendo, dependendo do ambiente, dependendo do tempo que ela vive, não tem nada. Só tem a palavra mesmo que é bom. Como eu iniciei falando, tem gente que desde a própria família, o cônjuge, já não tem uma boa, atitude. Alguns os pais, outros os filhos. O ambiente que a pessoa está, o lugar onde ela vive, onde ela trabalha. E o que a gente pode dizer? Hoje a gente já está num tempo que até a igreja, às vezes, está no lugar do homem mau. Às vezes até a igreja. Porque Deus não impede uma pessoa de abrir uma igreja e de fazer o que ela quer, e de fazer uma bagunça. Mas Deus não impede? Não. Porque Deus deu a palavra. E aí eu volto. Examinai as Escrituras. Agora, não adianta eu ficar. A própria palavra está dizendo, não se aborreça com os homens maus. Não adianta a gente ficar triste. Esse ano, tem coisa que está... Opa, eu vou colocar o meu foco no Senhor. Eu vou não. Eu coloco o meu foco no Senhor. Eu não vou ter inveja dos perversos que aparentemente prosperam, porque como nós já lemos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, isso é o controle. Onde você tem o foco, você tem o controle. Então eu vou me lembrar da promessa que Deus tem para esse ano, que é cante, ó estéril, que termina com nenhuma arma forjada, preparada contra ti prevalecerá, nenhuma língua que se levantar em juízo contra ti. Então, peraí, se eu não me sabotar, se eu não me perder, se eu não entregar a minha força a algum poder pequeno, a promessa que tem para mim esse ano é uma promessa poderosa. E aí eu que escolho, eu vivo por essa promessa, eu vivo por uma palavra de Deus, que é profética para esse tempo da nossa vida, ou eu vou viver olhando para os homens maus, ou eu vou me alimentar desse monte de lixo, ou eu vou pegar e me entregar aos sentimentos que estão permeando cada vez mais as pessoas, porque nós vivemos um tempo muito parecido com os tempos que precederam o dilúvio. Toda a terra está se contaminando. Toda a terra. Para onde você olha, para a direção que você vai, você vê alguma coisa. Então, não olha para essas direções, não olha, não viva, não mira na horizontal. O crescimento é vertical, olhar para Deus. É se apegar àquilo que o Senhor está falando. É pegar o que vem à sua mão e viver uma vida plena. Aqui em Eclesiastes 9, está escrito: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Pois Deus já se agradou do que você faz.
Isso não vale para todos, tá? Essa palavra não é para todos. Essa palavra é para quem está exatamente nessa posição de fazer o que sabe, ó, Deus, Ele quer isso de mim. Deus me quer agora exatamente onde eu estou. Então eu posso fazer o que eu tiver que fazer hoje com esse espírito aqui, ó. Alegre, bem, ter prazer em cada obra, em cada trabalho, em cada passo, em cada milha percorrida, em cada degustação de cada comida, em cada gole de cada bebida. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Aqui nós podemos pegar tanto, eu vou pegar no sentido duplo isso aqui, porque cabe. Para alguns, o Salomão aqui, ele estava falando, olha, não se sinta quem se você tem como tá melhor. Às vezes tem gente que você vê que a pessoa... Eu já vivi assim, tá? E eu já ouvi bastante gente falando isso. Ah, eu fui em tal lugar e eu não estava à vontade, eu não estava bem, porque parece que eu não estava vestido. Estou falando vestido fisicamente. Eu não estava à altura, né? Eu podia ter colocado outra roupa. Isso acontece muito mais com mulher, é verdade. Às vezes uma mulher, ela chega num lugar, né? Por exemplo, você vê cenas às vezes da mulher, ela aí sai com o marido. A bispa já contou histórias assim, inclusive. Da mulher sair com o marido no shopping com o marido e passar uma daquelas mulheres que está muito bem produzida e a mulher está com uma aparência muito boa e a mulher ficar tentando ser uma câmera com inteligência artificial olhando ali até a pupila do marido para ver se ela dá uma leve tremida ali de lado, né, para olhar. E às vezes não é nem o marido a questão, mas é a disparidade da imagem daquela outra que passou para a imagem dela. Que de repente não está tão cuidada, não está tão arrumada, não está tão produzida, maquiada. Aí você vai falar assim, ah, mas eu tenho que andar assim? Então, você tem que saber o que é bom para você. Tem gente que se sente menos quando está vestido de forma inferior aos outros. Então, em vez de ficar pegando qualquer coisa para você ir para qualquer lugar, desde sair da tua casa para, de repente, jogar o lixo fora. Tem gente que às vezes tem que deixar o lixo lá, aí você sai, o vizinho vê, alguém vê, você, ai meu Deus, olha como é que eu estou aqui. Eu sou da opinião que tem roupa assim, primeiro, há muito tempo eu faço isso. Se eu ganho uma roupa, às vezes eu ganho. Já ganhei roupa que quando eu olhei a roupa, eu falei, essa roupa não vai ficar bem em mim. Essa cor não vai ficar bem em mim, esse tipo de coisa não vai ficar bem em mim. O que você faz? Doa. Mas não vou usar nenhuma vez? Nenhuma vez. Eu, às vezes, ganho coisas que eu falo, olha, eu agradeço, mas não vou usar. Porque tem gente que fica depois fiscalizando. E aí, usou? E aí, vai usar? E aí, ficou bom? Eu falo, olha, eu não vou usar. Isso aqui não é para mim, não cabe em mim. Não me vejo com isso, não vou ficar bem. Vou ficar desconfortável. Não é desconfortável de apertar, é de você ficar se procurando e não se encontrar. Tem coisa que é assim. Tem roupas que estão velhas, rasgadas, furadas. Tem roupa que ela encolheu. Não é mais para você. Tem roupa que ficou larga, que também não é mais para você. O que você tem que fazer? Tá? Esteja vestido na tua melhor condição. Não é para impressionar, não, porque eu quero que alguém me veja com a marca tal e ache que eu tenho. Não. Esse sou eu. É assim que eu gosto. Eu gosto de me ver assim. Eu gosto de estar
apresentado dessa maneira. Essa é uma forma. E a outra, vestido de festa é sempre estar bem, não na roupa, mas tua face sempre se afaste, que está bem ali, que qualquer pessoa que chegar, vê alegria na sua face, que você está ali, sabe, olha, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz para chegar até aqui, e eu sei que eu estou agora no melhor tempo da minha vida, eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que Deus está comigo. Então essa pessoa, ela vai estar bem, ela vai estar bem. Ela não precisa estar numa festa, mas ela sempre está vestida para a festa, ela sempre está com um sorriso, ela tem a face, ela tem a segurança no olhar, como quem está no melhor momento da vida. Por quê? Porque ela realmente está no melhor momento da vida dela. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Sem sentido, se a gente for olhar para tudo que está ao nosso redor, né? Então, quando ele diz assim, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, a gente tem pessoas que devem ter uma atenção, uma dedicação e até uma emoção da nossa parte, que as outras não devem ter. E quando ele fala da mulher, ele estava falando de experiências dele, né? Olha, aquela mulher que você ama, desfruta com ela. Se a gente pega a outra passagem e fala, não se aborreça com os homens maus, tem gente que deixa, às vezes, de estar e viver, sabe, desfrutar daquele momento que ele pode viver com aquela pessoa amada, naquele ambiente que ela está com a pessoa amada, no momento, na experiência que ela está com a pessoa amada, para ela estragar tudo com quem nem ela conhece. Por exemplo, você está num momento, você vai comer, senta para comer com alguém, tua mulher, teu marido, teu filho, teu pai, né? Porque aqui vamos trocar, cada um aqui tem que colocar essa situação na sua realidade. Você não é casado? De repente você tem sua mãe, você tem seu pai, você tem seu filho, sua filha, enfim. Você tem um amigo, aquela pessoa que você sempre está aí, é mais próxima, né? É uma pessoa quase íntima já. Às vezes você está sentada com essa pessoa. Vocês estão ali diante de uma refeição. Desfruta com essa pessoa esse momento, cada momento que você tem com ela. Sabe, às vezes você está fazendo uma viagem. Viagem, às vezes, é do caminho, é o caminho do trabalho para a igreja, o caminho da igreja para casa, o caminho da casa para o trabalho. 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Desfruta o momento, fala com a pessoa, conversa com a pessoa. Fala de planos. Fala do teu entendimento da palavra. Por exemplo, não vai falar de problema, não vai falar da injustiça, não vai falar de alguém. Porque aí você está perdendo aquela oportunidade, aquele momento, que você podia estar ali com a pessoa, fulano, a gente podia fazer isso. Fulano, você ouviu tal palavra, o que você pensa? Né? Olha, o que você acha disso aqui? Olha, que bonita aquela árvore, o que você acha? Ah, achei bonita. Você já parou para perceber que às vezes as pessoas elas conversam mesmo, conversar, elas conversam um pouco. O que você vê muito é gente falando de outras coisas, outras pessoas, ou quando elas têm necessidade, a gente tem um problema em comum, temos uma conta para pagar,
Quanto você vai dar, quanto que eu vou dar? Isso é conversa? Hã? É conversa? Não. Eu posso. Tem gente que se você perguntar, tem casal que se você perguntar a cor preferida do outro, não sabe, a comida preferida não sabe, o lugar de ir preferido não sabe. Por quê? Porque não pergunta, porque não conversa, porque não vive isso. A pessoa ela é quase empurrada quando tem um aniversário, eu tenho que correr comprar um presente. Tem uma data, eu tenho que correr e fazer para não ficar em branco. Não, conversa, ouça. Vai saber, vai viver, vai experimentar. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias. Não faz isso só na data do aniversário, do Natal. Não faz isso só na data que tem dia disso ou dia daquilo. Faz todos os dias. Desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Tem muita coisa que não tem sentido, não tem recompensa, mas isso é uma coisa que você pode mudar agora. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Ou seja, se o dinheiro que você está ganhando não servir para alimentar isso, se a saúde que você tem, se a lucidez que você tem, se a energia que você tem não estiver sendo usada para que as pessoas que Deus te deu, você viva experiências boas com ela, você está perdendo a vida que você tem nessa terra. E você nem está perdendo por uma causa maior que você, que seria o reino de Deus. Você está perdendo por imbecilidade. Você está perdendo por falta de sabedoria. É isso que está escrito aqui. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Ou seja, quando você corre, quando você vai atrás do dinheiro, esse dinheiro tem que servir para te dar um prazer com quem você ama. O tempo que você tem com essa pessoa, o tempo que você tem com a tua família, tem que ser um tempo aproveitado. Senão lá na frente você vai cair naquelas histórias, aqueles filmes de gente que perdeu a vida, perdeu tempo, perdeu oportunidade, perdeu credibilidade, perdeu quase tudo. Não vou dizer perdeu tudo porque continua vivo, né? O que as suas mãos tiverem que fazer, façam, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Esse é um versículo que a gente fala tanto dele que quando lê não precisa explicar. Olha, eu não sei o que está diante de você hoje, agora, mas coloca força para fazer. Eu sou o tipo de pessoa que eu já estou num nível que nada de fora, é muito difícil, não vou dizer nada, né? Eu sou humano. Mas é muito difícil uma situação de uma pessoa me afetar como me afeta quando eu sei que eu não fiz o que eu tinha que fazer em algo. Quando eu sei que eu não correspondi em algo. Mas falaram para mim, não importa. Mas fulano não gosta de você, eu não tenho controle. Mas tal pessoa tratou outro de tal maneira e não te tratou e você merecia. Eu não vivo pelo que eu mereço, eu vivo pelo que eu creio, pelo que eu acredito. E eu não acredito no merecimento externo, o merecimento que alguém valida para a gente. Já acreditei. Hoje eu não acredito mais. Mas o fulano... Agora, quando eu vejo que eu tinha algo para fazer, eu sabia fazer e eu não fiz isso, isso arrebenta comigo. Porque é o que está escrito aqui, o que a tua mão puder fazer, vai lá e faz. Faz, realiza. O que você tem que falar para alguém, fala.
O ano de 2025 foi um ano que algumas situações na minha vida eu tive pessoas que não gostaram de coisas que elas ouviram. Mas sabe quando você vê uma coisa assim, ó, isso aqui não vai dar certo. E se isso aqui não der certo, vai estourar tal coisa ali, vai arrebentar tal coisa ali. Aí você tem que falar. Então você tem que ir lá e falar com a pessoa que está... Isso não é agradável. Às vezes você fala, a pessoa se afasta, a pessoa, das próximas vezes, ela deixa de participar você de coisas. Mas eu aprendi, eu prefiro falar e a pessoa não gostar do que isso arrebentar lá na frente, alguém falar, mas você sabia? Você viu? Por que você não falou? Por que você... Opa, então, ó, isso aqui eu acho que isso aqui não é assim. Isso aqui eu penso que isso aqui não pode. Ó, isso aqui você não deve fazer. Não, mas eu quero. Não, mas eu... Tá bom, mas eu fiz a minha parte. Não vou ser cobrado, não vou participar disso. Tem gente que não fala, fica com medo, fica pensando, mas se eu falar a pessoa não vai gostar. O que você pode fazer? Mas se eu falar a pessoa vai achar que eu estou falando por tal motivo. O que ela vai pensar, você não tem um controle. Mas você tem um controle de depois que aquilo der qualquer coisa, você fala, opa, eu sabia que aquilo ia dar errado, eu sabia que aquilo não estava bom, eu sabia e o que eu fiz? Nada. Então agora eu sou responsável, agora eu vou pagar esse preço junto. Então veio algo à tua mão para fazer, não é só isso, tem coisa que você sabe que você pode acrescentar, que você pode melhorar, que você pode edificar, que você pode construir. E de repente você só está assistindo. Não assista, vai lá, faça parte. Coloca a mão. Ajuda, organiza. Não é dar pitaco, é pegar e falar, ó, isso aqui é assim, ó, estou te mostrando, é melhor. Isso aqui vai ficar melhor, isso aqui, ó, eu vou te ajudar. E você vai realizar. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E você? Como está sendo afetado? Sabe o que está escrito aqui? Você se prepara. Você pode estar preparado para chegar a algo que você não previu, algo que você não tem controle. Qual é a tua reação? Porque aqui fala de um tipo de preparação. O veloz, ele treinou a corrida. O sábio, ele se encheu de conhecimento. O prudente, ele tentou ali prever as situações para ele organizar cada uma delas. O instruído leu, se instruiu, mas tem coisas que vão além, tem coisas que vão além dessas. Essas coisas você só pode resolver se você tiver o que não é tangível, como nós ouvimos, se você tiver o que não é natural, como nós acreditamos. E aí é o sobrenatural. Eu acredito que o que eu não tenho, o que eu não posso, Deus compensa. Eu acredito que o que eu não faço, Deus faz. E eu acredito porque eu estou dando condições a Ele. E você? Você está dando condições a Deus? Dele compensar áreas e coisas da sua vida que são deficientes? De aquilo que você não é naturalmente, Deus te ajudar a suprir, a fazer.
que se vier agora o acaso, você está preparado em Deus para que Ele te dê livramento, para que Ele te guarde, Ele te proteja? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos do seu coração. Coloque o seu foco hoje, nesse começo de ano, naquilo que o Senhor está falando. Tira o foco. Tem gente que está abarrotada de tanta coisa que a mente pensa. É uma mente que vaga. Coloque em Deus. Terminando esse culto, você tendo um tempo, vai ler essas passagens de novo. Salmo 37, Eclesiastes 9. Vai meditar nelas. Aqui, ó, não dá 5 minutos o tempo para você ler essas duas passagens. 2 vídeos praticamente. 2 videozinhos curtinhos é o tempo de você ler e meditar e se fortalecer. E esse é um tempo que a gente precisa exatamente disso de Deus. De nos fortalecermos. Se o Senhor nos fortalecer, é o que nós precisamos. Vamos pedir isso para Ele. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, e eu te agradeço por essa mensagem, por essa palavra. E eu peço que cada pessoa agora, cada pessoa que recebe essa oração, receba a força do Senhor, que o Espírito Santo, o teu Espírito, venha fortalecer cada um. Fortalecer mentes que estavam vagando, dispersas, pensativas, mas não nas coisas do Senhor. Porque quando uma pessoa pensa na tua palavra, pensa na promessa que o Senhor tem para nós esse ano, ela vai ficar alegre, ela vai se levantar, ela vai ter uma vida plena. E eu peço que o Senhor fortaleça essa mente. Que o Senhor venha limpar esse coração agora, principalmente aqueles que estão tomados de sentimentos. Aqueles, meu Deus, que deixaram com que os ataques, as mentiras, as rejeições, os julgamentos, as deduções os dominassem. Limpa, Senhor, os corações que já estão azedos. Gente que se sentiu atacada, prejudicada, julgada, rejeitada, injustiçada. Limpa cada coração. Enquanto esse coração continuar azedo, a vida dessa pessoa fica amarrada. Ela não avança. Ela não vai sair do lugar, ela não vai prosperar, ela não vai crescer, ela não vai ter amor para dar. E eu peço, Senhor, limpa agora. Limpa. Para que ela agora, meu Deus, volte a estar leve. E que ela receba o amor do Senhor. Para que ela também tenha amor para dar. E que ela ame as pessoas que o Senhor colocou na vida dela. No caminho dela. E que assim como a tua palavra nos fala por meio do Salomão, que essa pessoa não venha mais perder cada dia e morrer aos poucos, mas que ela venha desfrutar da vida.
que ela venha deleitar-se no Senhor, que ela venha confiar no Senhor. E que ela tenha uma vida plena, meu Deus, que sem ela falar nada, a vida dela seja uma pregação. Que sem ela dizer nada, que a vida dela seja uma pregação. E que assim ela viva e ela veja, meu Deus, a tua glória. E que quem olhar para ela, que veja a tua glória. Que desfrute, meu Deus, e que contemple das promessas do Senhor. Eu peço agora, meu Pai, eu creio na unção do Senhor sendo derramada sobre cada um de nós. E que essa é a unção que nós precisamos para esse dia. Para vermos o que não víamos, para vivermos, para obedecermos à palavra do Senhor e para termos, meu Pai, acesso a cada uma das liberações que o Senhor tem para nós hoje. Sejam curas, libertações, sejam livramentos, sejam bênçãos, sejam conquistas, sejam vitórias. Eu creio, eu as recebo. Eu tomo posse de vivê-las, cada uma que o Senhor tem para mim. E que cada um viva o que o Senhor tem com cada um nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.